Pessoal, bom dia. Eu já quero dizer tanto para quem está assistindo agora, tanto para quem vai assistir depois. Algumas pessoas falaram realmente do horário das 10 horas, mas é o único horário que eu realmente consigo, tenho praticamente certeza que eu vou conseguir estar aqui para fazer essas lives todo mês. Justamente porque eu quero manter isso como um padrão. Então, é uma maneira mais certa de eu conseguir realmente todo mês ser no mesmo horário, sempre na última quinta-feira. Por isso que eu coloquei assim. Mas não fiquem chateados, porque ela sempre vai ficar gravada. E se caso vocês tiverem dúvidas, usem aquela comunidade, podem colocar lá, vocês têm, ou podem mandar por e-mail, se tiver qualquer dúvida, se quiserem justamente fazer alguma discussão sobre algum assunto, sobre algum conceito que a gente discutiu, sem problema nenhum. Então podem deixar lá, até pra gente começar a interagir mais. Eu sei que é o primeiro mês, e aí a gente começa a interagir mais sobre esses conceitos. Eu sei que nem todo mundo conseguiu realmente assistir todos os vídeos até aqui, mas assistam conforme vocês vão tendo mais tempo, sempre que tiver uma hora livre, quando estiver fazendo algum fazer de casa, quando vai fazer uma caminhada, coloquem ali o áudio para ir escutando, tá bom? O objetivo dessa live é a gente fazer um panorama geral e também poder trocar, né, aqui entre nós. Como eu mastiguei muito bem os conceitos ao longo desse mês, eu não vou focar tanto em, de novo, falar de cada conceito, mas eu quero trazer um panorama geral que esse livro nos traz. Por que eu trouxe esse livro, então? Eu creio que todo mundo já percebeu o quanto saúde mental é algo importante, é algo que a gente não pode mais ignorar. A gente ignorou por muito tempo, né? Só focando no físico, só focando naquele diagnóstico que a gente fazia através de um exame de imagem, um exame laboratorial. Mas a saúde mental, então por isso a saúde mental, né, acabou sendo muito ignorada, muito deixada de lado. Talvez nunca tratada exatamente como um conjunto, né? O corpo e mente junto. Talvez nunca também levado tanta consideração a questão das emoções a longo prazo, enfim. Então hoje se faz muito necessário. Não muito tempo atrás, ano passado, o próprio CFM, ou seja, o Conselho Federal de Medicina, fez um simpósio onde foi discutido justamente sobre saúde espiritual dentro da medicina, sobre como trazer certos conceitos, não só para a prática médica, mas também para as faculdades de medicina. Como que a gente vai ensinar os novos médicos e trazer isso depois na rotina médica, como ter esse olhar mais abrangente para o paciente. Justamente olhando que não adianta só olhar o diagnóstico físico, que saúde é muito além disso. A própria Organização Mundial de Saúde fala de que a saúde não é simplesmente a ausência de um diagnóstico, e sim um bem-estar geral, uma sensação de plenitude, né, toda uma saúde emocional, física, mental e espiritual associada. Uma das coisas que eu sempre falo aqui, falo para os meus pacientes, essa questão de ter um propósito de vida, de acreditar em algo maior, independente de religião ou não, mas de ter um propósito pelo qual você acorda de manhã, algo que te impulsione, algo que te motive. Hoje eu vejo muito isso de pessoas que perderam a faísca pela vida, perderam a vontade de viver, não fazem mais planos, não têm mais ideias, não têm mais projetos, criatividade. E claro que o nosso corpo, como a gente viu ao longo desse mês, ele responde ao que a gente pensa e sente. Então, se a gente pensa que não tem mais nada para fazer, que não tem mais animação nenhuma, não tem projetos para acontecer, etc., o nosso corpo vai responder da mesma forma. Muitas vezes vem acompanhado de fadiga, de cansaço, sonolência, enfim, uma inércia para sair da cama todo dia, esse tipo de coisa. Hoje não é incomum, aliás, é muito comum na minha prática, e vejo assim, através de pessoas ao meu redor, colegas, amigos, enfim, crise de ansiedade, síndrome do pânico, burnout, coisas que é realmente um estresse exacerbado a longo prazo. E claro que, gente, isso não vem do nada, o corpo vai dando sinais, simplesmente a gente vai ignorando muitas vezes, vai deixando para lá, vai empurrando com a barriga, até que realmente algo grande acontece. Como, de novo, síndrome do pânico para uns, uma crise de ansiedade importante para outros, burnout, etc. Esse livro eu quis trazer logo no começo, porque para mim é a base. Se a gente tiver com o mental muito bem trabalhado,
um mental muito bem estruturado, a gente consegue ir atrás da nossa saúde física, a gente consegue fazer uma atividade física adequada, a gente consegue manter uma rotina disciplinada, mas se o nosso mental, o nosso emocional não nos ajuda, fica muito difícil realmente eu falar para a pessoa, faz exercício todo dia, segue a dieta assim, toma um suplemento assado e assim vai. Claro que tudo isso é um conjunto que vai, né, trazendo a gente para essa jornada de saúde e bem-estar, mas eu preciso desse mental muito bem trabalhado, eu preciso desse mental fortalecido. De novo, se vocês lerem, se vocês viram nos livros e mesmo assistindo os vídeos, ele vai dando, o Dr. Joe Dispenza vai dando muitos exemplos de pessoas que conseguiram fazer e que não foi fácil. Nenhum ele falou, foi maravilhoso, a pessoa começou a meditar e assim que ela começou a meditar, tudo mudou. É uma jornada, é trancos e barrancos, é altos e baixos. Imagina uma vida inteira, né, pensando de certa forma, sentindo de certa forma. Não é tão fácil mudar, mas a gente consegue mudar. E vendo essas histórias de verdadeiros milagres, né, de pessoas que tiveram assim, chegaram no fundo do poço e conseguiram realmente mudar de vida, né, em vários aspectos, seja de saúde, relacionamento, qualidade de vida, enfim. Então é possível. Uma outra coisa que eu quero trazer é fixar muito bem esses conceitos que a gente discutiu. Neuroplasticidade, epigenética, coerência cardíaca, essa questão dos pensamentos e emoções atuando nas nossas células diretamente. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. Isso, gente, é uma coisa... Eu leio e escuto muito entrevistas e artigos de neurocientistas, médicos americanos dentro da neurologia. Me interesso muito por isso. E todos batem muito nessa tecla, tanto da epigenética quanto da neuroplasticidade. A neuroplasticidade, o fato da gente de ter essa propriedade no nosso cérebro de neuroplasticidade, faz com que a gente realmente não seja mais vítima, faz com que a gente realmente seja atuante na nossa saúde mental. Nosso cérebro não é estático, como muitas pessoas ainda pensam, ele pode se moldar. Toda vez que a gente aprende algo novo, ele está se moldando de diferentes maneiras. Ao mesmo passo que, se você se mantém nos mesmos hábitos, se você se mantém nas mesmas coisas todos os dias, se você faz uma rotina repetidamente, se você não aprende nada novo, se você mantém assistindo os mesmos programas de TV que não te ensinam nada, que não te gatilhem para aprender coisas novas, seu cérebro não vai mudar, ele vai ficar estagnado, parado. Uma das coisas que mais nos ajudam pensando em saúde mental e agora até na questão de prevenção de doenças como demências, doenças de Parkinson, coisas desse tipo, é justamente colocar o nosso cérebro sempre aprendendo coisas novas. A hora que você aprende algo e aquilo começa a ser fácil para você, muito automático, tá na hora de aprender uma coisa nova, tá na hora de desafiar. Nosso corpo responde bem ao desafio. Por isso que no livro, e quem assistiu o documentário também, ele fala isso, sobre como parar de fazer sempre as mesmas coisas. Sobre como às vezes uma coisa simples do tipo escovar o dente com a mão esquerda ao invés de com a mão direita, isso já está estimulando outras áreas do nosso cérebro que a gente não estimula geralmente. Ou, claro, aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento, ou fazer um jogo de quebra-cabeça, ou palavras cruzadas. Isso tudo vai estimulando o nosso cérebro. Isso vai moldando, porque nosso cérebro é neuroplástico, então a gente tem essa capacidade de moldar. A hora que a gente vai, por exemplo, se eu for começar agora a ter aulas de piano, não toco nada, nenhum instrumento. Se eu começo a ter aulas de piano, por mais que isso possa ser um trajeto longo até eu realmente tocar uma bela canção, apenas eu começar a fazer os movimentos, eu começar a trabalhar, né, diferentes áreas do meu cérebro, ele já vai começar a se moldar de uma diferente maneira. E da mesma forma, gente, quando a gente pratica justamente gratidão, amor, né, sentimento de compaixão, sentimento de empatia, isso a gente vai moldando também o nosso cérebro, não só aprender algo novo, mas também através de estimular o nosso cérebro a ter pensamentos e sentimentos voltados para questões como essas que eu falei, né? Amor ao próximo, gratidão, compaixão. Sem ser religião, sem querer tocar em religião, mas um dos grandes ensinamentos de Jesus Cristo, mesmo Buda, enfim, vários desses seres iluminados que vieram na Terra, é justamente sobre amar ao próximo, justamente sobre ser grato, justamente sobre
sobre compaixão, porque esses sentimentos realmente elevam a nossa mente. Nós fomos criados a responder de maneira muito positiva a esse tipo de pensamento. Então, sempre que a gente traz isso, essa harmonia, né, desses sentimentos para a nossa fisiologia, o nosso corpo responde da melhor maneira possível. Ao contrário, né, ao passo que sentimentos como medo, raiva, rancor, frustração, inveja, ciúmes, eles tendem a nos trazer o pior, né, da nossa fisiologia. Eles tendem a justamente ter aspectos inflamatórios. E, interessantemente ou não, talvez até para trazer esse desafio, nós temos a tendência a voltar para o negativo. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas mesmo porque os noticiários aparecem tantas notícias ruins, né? Justamente porque são os que mais dão audiência. Em geral, a gente tem essa mania, esse hábito, essa tendência realmente a chamar atenção para aquilo que é mais negativo, para aquele, né, um crime hediondo ou né, algo muito ruim, algo drástico, dramático. A gente tende a se apegar mais naquilo, como em geral. Mas não necessariamente a gente precisa ser assim, a gente pode ir moldando para focar naquilo que é diferente, naquilo que é, né, grato, que é aquilo que mostra amor, coragem, enfim, todos esses sentimentos bons, de gratidão, etc. Então, gente, a gente vê hoje muitas pessoas, e todos nós, né, se a gente não trazer consciência, a gente vai focar em medo, a gente vai focar em ciúmes, em inveja, em egoísmo, a gente vai se manter assim. Lá no começo eu falei um pouco sobre isso, que ele traz isso no livro. Eu até abrandi um pouco mais no sentido que uma sociedade que está sempre no estado de alerta tende a ser uma sociedade mais egoísta, tende a ser uma sociedade que pensa menos nos outros, que ajuda menos os outros, que vai acabar sendo uma sociedade que ninguém se ajuda, ou uma sociedade que um julga o outro nesse sentido. Então, se a gente começar a abranger não só nós, mas nós como sociedade. Por isso a importância de nos mantermos num estado de relaxamento ao máximo possível. Quando eu falo relaxamento, gente, não é simplesmente sentar numa cadeira e ficar. A gente pode ainda se manter ativo dentro desse estado. A gente não precisa se colocar num estado de sobrevivência, de alerta exacerbado a todo momento, que é o que a gente vê hoje. Muitas pessoas, assim, no momento que elas acordam, elas já começam com os mesmos pensamentos, já começam com as mesmas palavras, com os mesmos sentimentos, né? Ah, meu chefe que é horroroso, o meu cônjuge que, né, os problemas com o cônjuge, já são os filhos, enfim, toda aquela negatividade logo de manhã. Aí ela liga o noticiário, aparece todas aquelas, né, violência, questões, né, assassinatos, golpes, a política, a guerra do outro lado do mundo, enfim. Aí ela vai, pega o trânsito, aquela coisa, a buzina, o cara que corta a sua frente, a moto que entra, enfim. Aí chega no trabalho, mas todos os problemas do trabalho, vocês entendem que se a gente deixar sem consciência nenhuma o dia ocorrer dessa forma, fica muito difícil nos colocar justamente no estado de relaxamento. Fica muito difícil realmente focar em questões como gratidão, empatia, compaixão, amor. Realmente fica difícil. Por isso que é um exercício, é trazer consciência a cada momento. Vamos ter que sim trazer mais presença. Nós, em geral, como sociedade, temos deixado de estar no momento presente. Muitas vezes, se você olha para trás, você nem lembra a última vez que realmente esteve presente, né? Uma sensação de presença mesmo naquele momento. Isso é algo que a gente tem que voltar a praticar. Eu sei, as redes sociais, elas tiram muito isso de nós, por isso trazer consciência. E, claro, obviamente, eu não sou contra questões de tecnologia. Nós estamos, né, nos comunicando através disso agora, mas eu acho que a gente sim vai ter que aprender a utilizar isso, aprender realmente a trazer isso de uma forma construtiva, principalmente conforme a gente vem trazendo inteligência artificial, vem trazendo essas tecnologias cada vez mais próximas, cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então não é sobre usar ou não usar, é encontrar esse caminho do meio, onde a gente use de uma maneira que ainda seja equilibrada para a nossa fisiologia. Outra coisa que é muito importante nesse livro é realmente sobre epigenética. Gente, isso ainda é uma coisa que, mesmo isso já é sabido, já é muito bem estabelecido pela ciência, mas mesmo assim nós temos a tendência, eu escuto na grande maioria dos meus pacientes,
Ah, é genética, minha família é assim, meu pai era assado, eu tenho isso porque minha mãe era assim, etc. Isso está muito intrínseco em nós, mas a gente também deve mudar isso. A gente não precisa seguir o que os nossos pais, o que os nossos avós seguiram. A gente pode mudar o caminho. Claro, vai exigir mais de nós? Sim, vai exigir mais de nós. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Meu pai, por exemplo, ele tem diabetes. Meu avô tinha diabetes, apesar que teve um pouco mais velho. Meu pai teve um pouco mais novo. E eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, eu ainda não tinha nada dessa mentalidade de bem-estar, saúde, etc. Foi um ano que, sempre viciadinha no açúcar, então foi um ano assim que eu comia mal. Às vezes eu mal comia, quando comia, comia doce, trocava a refeição por um chocolate. Enfim, foi um ano assim. No final daquele ano eu estava anêmica e ao mesmo tempo com a glicemia alterada. Eu poderia até ter tido um diagnóstico de diabetes. Daquele momento em diante eu falei, não dá, né? E eu não era que eu era obesa nem nada, mas o meu metabolismo glicêmico, a forma como o meu corpo lida com o açúcar, e claro, naquelas condições horrorosas de alimentação, obviamente eu, né, ultrapassei, eu deixei aquele balde extravasar. Então, não é isso que a gente quer, obviamente. Eu sei que para mim, eu vou ter que tomar muito mais cuidado do que qualquer outra pessoa que não tenha esse fator genético, tá? Não tem essa tendência maior. Por isso, que muitos de vocês sabem, eu decidi parar de açúcar refinado. Que para mim gerava vício, eu ficava, né, sempre querendo mais e mais, me tirava a paz da mente. E eu sei que qualquer deslize, a minha glicemia tendia a realmente aumentar, a insulina, etc. Então, para mim, apesar de eu não fazer low carb propriamente, eu só de tirar o açúcar e fazer jejum, alguns esquemas de jejum, que a gente até vai discutir isso no nosso próximo mês, no próximo livro, me ajuda muito a manter isso. Bom, voltando então, epigenética. Eu sei que não é porque meu pai tem, não é porque minha mãe tem, ou meu avô teve, que eu preciso ter. Então, por exemplo, também tem um avô que teve Alzheimer, minha mãe vive com medo de ter alguma questão, né, demencial. Eu falo, mamãe querida, a gente vai fazer isso, 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 que é o que vai te proteger. Você não precisa seguir, né? Não tem nada disso. Então, a grande questão da epigenética, por muito tempo, em um dos vídeos eu comentei isso, mas eu vou falar rapidamente porque é muito importante isso começar a entrar na nossa cabeça. Por muito tempo se achou que, inclusive, se teve um projeto geral, né, um projeto Genoma global, que falava exatamente sobre isso. Sobre como eles acreditavam que a gente ia encontrar a cura da grande maioria das doenças, né? Justamente conseguindo codificar os genes. Como se a gente pudesse, né, através de alterações genéticas ou de poder prever questões, como muitas pessoas, né, tiraram seios depois que descobriram que tinham o gene para câncer de mama, por exemplo, enfim. Mas não é só o gene. Né? Hoje a gente sabe que não é só isso. Tem muitas pessoas que têm câncer de mama sem ter o gene. Tem pessoas que têm o gene, mas não têm câncer de mama. Então não é só isso. Um dado que eu até coloquei no Instagram, que eu acho que é até um jeito, se a gente parar para pensar, até um jeito bonito e complexo da como a mãe natureza funciona, como ela nos mostra que a gente é tão mais complexo do que a gente consegue ver com os olhos. Porque nós, seres humanos, temos em torno de 20 mil genes, ao passo que um grão de arroz tem muito mais genes que nós, de 40 a 50 mil. Obviamente, somos muito mais complexos que um grão de arroz. Mas, gente, para ficar muito claro de como a natureza funciona, não é só apenas os genes, tem muito mais que isso que nos... É um jeito da natureza nos mostrar que a gente tem sim uma parte genética, que é uma parte, mas tem esse grande âmbito, que é todo o nosso meio ambiente, os nossos pensamentos, emoções, como a gente come, como a gente dorme, como a gente foi criado, como são, né, os nossos relacionamentos, como a gente se vê, como a gente se porta, enfim, toxicidade, não toxicidade, onde você mora, tudo isso nos molda de formas que a gente muitas vezes nem imagina, né? As experiências, as memórias, tudo que a gente passou por uma vida é o que a gente faz de nós hoje. Então, tudo que se a gente quer criar algo novo, a gente realmente vai ter que mudar as nossas circunstâncias. E outro conceito, e até vai ter um livro
da Brené Brown, maravilhoso, sobre vulnerabilidade, que é justamente falar sobre como é difícil mudar. Eu sei que para muitas pessoas a mudança é difícil. Aliás, para a grande maioria delas, algumas escolhem passar por essa dificuldade, outras escolhem ficar na zona de conforto. Toda mudança é difícil, gente. Por quê? E isso é uma coisa, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendendo a querer mudar menos em geral. Né? Justamente até porque nosso cérebro vai ficando menos neuroplástico. Mas, de novo, neurocientistas têm batido nessa tecla. Quanto mais você desafiar o seu cérebro, mais você desafiar seu corpo no sentido de aprender coisas novas, de sempre estar na posição de um aprendiz, né, em diferentes âmbitos, mais você vai estar trazendo vitalidade e longevidade para o seu organismo. Então, realmente, essa questão de estímulo, de colocar, de realmente aprender coisas novas, para que o nosso cérebro faça novas conexões, fortaleça conexões importantes para nós e conecte-se com outras conexões que vão nos trazer benefícios, e não ficar focando em coisas que estão muito automáticas, que a gente não vai desenvolver tanto. Então, voltando, realmente, esse estado onde a gente se coloca para aprender algo novo, nos coloca num lugar de vulnerabilidade, nos coloca num lugar, né, de nos sentir como iniciantes, de se sentir desconfortáveis. Mas isso que é importante, a gente não ter essa, né, o que os outros vão pensar. A gente tem muito essa questão, né, de sempre querer se manter. Quando você tá ótima num lugar, você quer se manter sempre, né, a melhor possível naquele, ou o melhor possível. A gente muitas vezes não quer se colocar numa posição de vulnerabilidade. Mas vulnerabilidade é coragem, como a gente vai discutir no livro da Brené Brown, falar um pouco mais sobre esses temas. E justamente essa coragem vai fazer nosso cérebro e toda a nossa fisiologia desenvolver de uma melhor forma. É igual, por exemplo, às vezes, né, eu pratico yoga, muitas pessoas falam, yoga não é pra mim, eu não sou flexível. Mas eu falo, mas aí é que é pra você, porque você precisa da flexibilidade que o yoga vai te ajudar a conquistar. Claro, não precisa ser um super yogini que, né, dá nó no próprio corpo, mas justamente vai trazer isso. Um dos vídeos eu comentei também, eu não sou muito boa com exercícios de coordenação, com bola, mas eu sei que é importante eu fazer justamente para ganhar isso. Então, não é simplesmente ir no esporte ou na atividade que eu sou melhor. Claro que hobbies são importantes para que a gente, né, faça algo que realmente goste, mas é importante também trazer desafios para nós mesmos. Uma outra coisa que eu quero trazer sobre esse livro, vou voltar um pouquinho nessa questão do sistema nervoso autônomo. Falo muito isso para os meus pacientes, de como um sistema nervoso autônomo desregulado vai mudar a nossa fisiologia toda. Então, o sistema nervoso, gente, autônomo, ele está conectado praticamente com todos os nossos órgãos do corpo. Com o seu intestino, com o seu útero, com a sua bexiga, fígado, com o coração, com, enfim, pâncreas, estômago, todos os órgãos possíveis. Muitas vezes, questões de, por exemplo, questões intestinais, que a gente vê isso muito frequente. Muitas vezes é simplesmente uma questão de sistema nervoso autônomo desregulado. Uma pessoa que está em constante estresse, uma pessoa que não está conseguindo desligar, uma pessoa que está no nível de sistema nervoso simpático ativado por muito tempo, tá? Então, toda vez que eu pego, por exemplo, sistema imunológico, toda vez que eu pego uma doença autoimune, toda vez que eu tenho um quadro que eu vejo que a pessoa tem um quadro de questões intestinais. Claro que a gente vai olhar a dieta, claro que a gente vai olhar para o intestino em si, mas eu também preciso ter certeza que eu estou olhando para esse estado mental daquela pessoa. São pessoas que trazem traumas, são pessoas que passaram por momentos difíceis, são pessoas que passaram por um período de um estresse muito intenso. Então a gente precisa olhar isso. Eu olho para isso e vocês, como placebo de si próprios, né, como aprendendo e se educando sobre saúde, é realmente trazer a consciência. Eu disse antes, hoje a gente vê muito questões como síndrome de burnout, síndrome do pânico, ansiedade. Isso não acontece do nada, gente. O corpo com certeza foi dando sinais ao longo de muito tempo e a pessoa foi ignorando, foi passando, foi empurrando com a barriga. Tragam consciência, o seu corpo com certeza está dando sinal. E no fundo a gente sabe quando algo não está certo.
seja por conta de um emprego que está sobrecarregando, seja por conta de um chefe, seja por conta de você mesmo, de como você está se portando em relação ao que está acontecendo com a vida, seja por conta de, enfim, de diversas situações. Eu sei que nem tudo a gente consegue mudar nesse momento, mas o que você pode fazer para melhorar essa situação? Porque às vezes, gente, não é só se eu tenho estresse ou não tenho estresse. Todo mundo tem estresse no dia a dia. É muito como você lida com aquilo, como você se porta frente àquilo. É aquela questão da resiliência. E a questão de, sim, aconteceu algo mais dramático, ou algo difícil, ou eu tô com muitos problemas, mas como eu vou lidar? Claro que tem horas que a gente realmente vai precisar mudar a situação. Tem coisas que eu falo, tem aquela frase que, né, conversa muito comigo, que é: o universo não vai te dar paz onde não é para você estar. Então, muitas vezes, é justamente pequenos, né, empurrõezinhos que a vida vai nos dando para nos mostrar realmente o caminho. Ou, às vezes, é simplesmente um processo que a gente vai ter que passar. Cada um vai, né, ter essa consciência sobre si, essa responsabilidade de compreender o que é o quê. Mas como a gente pode mudar o nosso próprio modo de olhar para isso? Lembra, no próprio livro ele diz, né, traz uma pesquisa, inclusive de Harvard e Yale, falando sobre negativismo e otimismo. Como pessoas mais otimistas tendem a ter mais longevidade, mais vitabilidade em relação a pessoas mais negativas. Então, tem um estudo interessante que é pessoas que têm uma positividade frente ao envelhecimento, ganham 7 anos a mais de vida em média do que pessoas com negatividade frente ao envelhecimento. Então, aquela pessoa que sempre acha que envelhecer é ruim, que envelhecer é um saco, que, né, fica negando o envelhecimento. Gente, o envelhecimento, que bom que você está envelhecendo, porque se a gente não envelhecer, porque a gente não está aqui nessa vida. E olhar para as diferentes fases de vida como uma dádiva mesmo, né? Tivemos a juventude, ela tem o seu papel, tivemos ali fase de adulto jovem, e depois uma velhice, ela também tem o seu papel. Eu sempre falo para as minhas pacientes mulheres que em medicina chinesa, a menopausa ela é vista como a segunda primavera da mulher. Então, esse período pós-menopausa, que a gente chama de climatério, eles chamavam de segunda menopausa, segunda primavera da mulher, justamente porque traz um outro aspecto da mulher agora. Ela deixa de focar na cria, deixa de focar em filhos, em fazer um lar exatamente, né? E agora ela pode focar em si mesma, na sabedoria, na maestria, no conhecimento, no autoconhecimento dessa mulher. Então veja que é para um lado muito mais agora espiritual, né? E de novo, que bonito isso. Então, de acordo com o que você vê, né, a sua perspectiva de vida faz muita diferença. Algumas outras coisas que eu queria falar, vou até olhar aqui, se eu não vou passar muito, porque se deixar eu vou falar muito tempo. Tá? Daqui a pouco eu tô acabando. Desse livro. Eu tenho um carinho muito grande pelo Dr. Joe Dispenza. Eu conheço o trabalho dele desde 2007, desde 2017. Eu quis trazer justamente o Você é o Placebo, de todos os livros que ele tem, que eu acho que o placebo linka muito bem com a medicina convencional. E quero até discutir mais em cima do placebo em si. Ele vai dando vários exemplos, se vocês leram o livro, e eu comentei alguns pelos vídeos, de que pessoas que fizeram isso muitas vezes sem saber, sem ter consciência. Algo muito importante hoje na medicina convencional é realmente a validação do placebo. Toda vez que a gente vai fazer um estudo científico de uma nova droga, por exemplo, de uma nova terapia, um grupo fica como sendo placebo, recebendo placebo, ou seja, eles vão receber uma pílula de açúcar ou fingir que estão recebendo uma terapia, mas na verdade não estão recebendo nada exatamente, justamente para eu comparar com o grupo que realmente recebeu a terapia. Por quê? Porque eu sei que existe o efeito placebo, que é quando as pessoas, por elas creem que elas estão recebendo alguma terapia, algum remédio, etc., elas têm uma melhora simplesmente pela crença. A grande questão desse livro que o Dr. Joe Dispenza nos traz, a grande reflexão, o grande desafio é: será que nós podemos ser nossos próprios placebos? Será que sem eu ter alguém fingindo que é uma pílula de açúcar, sem eu ter alguém fingindo que está me dando uma terapia, eu posso me tornar o grande placebo pela minha crença,
Será que eu posso treinar o meu cérebro para acreditar na minha própria cura, para acreditar na minha própria mudança, para acreditar que meu corpo vai superar, vai reparar, vai se tornar saudável? É esse grande desafio que o Dr. Joe Dispenza nos dá, tá? Que ele traz para nós. Pra gente trazer isso de uma forma, não só como desafio, mas algo que a gente possa fazer todo dia. Em vez de você tomar uma pílula de açúcar todo dia, será que você não pode trazer através da meditação? E agora eu quero falar um pouquinho, vou usar esses minutinhos finais para falar da meditação. Por que meditação? Porque se vocês assistiram os vídeos, a meditação justamente faz a gente mudar o nosso campo eletromagnético. Ela faz com que o nosso cérebro ative, né, ele vai descendo para ondas de mais profundas. Então, sempre que a gente vem em alerta, estado de mais atenção, a gente vai estar em ondas beta. Conforme a gente vai ficando um pouco mais relaxado, a gente vai entrando para ondas alfa. E depois a gente tem ondas teta. A onda teta é justamente esse estado meditativo. Você não está dormindo, mas você não está totalmente, né, ativado. Aquele estado meditativo é justamente nesse espaço onde a gente tem espaço para acessar o inconsciente. A gente começa justamente a entrar dentro desse campo enorme que é o inconsciente. De novo, um outro dado que a gente discutiu é 5% da nossa mente é a parte consciente. Os outros 95% está no inconsciente, em coisas que a gente não realmente acessa de uma vez. A gente precisa justamente baixar um pouco a guarda, colocar o nosso cérebro mais para a onda teta para alcançar o inconsciente. Então, a meditação, ela se torna uma terapia. E não é à toa, gente, não à toa. Muitas medicinas ancestrais, muitas culturas ancestrais traziam alguma forma meditativa. Vários tipos de meditação hoje, cada um pode encontrar a sua maneira. Eu falei para vocês, quem não quiser fazer, quem não se encontrou na maneira do Joe Dispenza, né, nas meditações dele, que eu deixei as duas opções, né, tanto para quem escuta em inglês, tanto para quem precisa da versão dublada que tem disponível no YouTube do Joe Dispenza. Ambas estão disponíveis para você, mas se você por acaso não se encontrou, se não ressoou tanto com você, você pode ir atrás de outras meditações. Tem vários tipos de meditações hoje, tá? E justamente, então, a meditação traz isso para nós, ela traz esse estado de onda teta, ou seja, é uma entrada para acessar o inconsciente, porque é ali que a gente vai realmente conseguir comunicar para o nosso sistema nervoso, para o nosso corpo, para as nossas células, o que é o que a gente quer. Mas é ali também, se a gente não trazer consciência, que é ali que muitas vezes os pensamentos negativos, as emoções negativas ficam operando na nossa fisiologia sem a gente se dar conta por uma vida inteira. Então, se a gente quiser mudar esse programa, né, o Dr. Joe fala muito isso, esse programinha com que a gente foi né, criando ao longo da vida, principalmente infância e ao longo da vida, pelo qual a gente opera muitas vezes, pelo qual que dita a nossa personalidade, as nossas atitudes, as nossas crenças, hábitos, etc. Se a gente quiser mudar, a gente vai ter que mudar lá no programa, senão fica muito difícil tentar mudar com o mesmo programa rodando. E é justamente acessando o inconsciente através de meditações, através de trazer esse corpo, essa mente para baixar essa guarda. E algumas coisas sobre as meditações. As meditações de Joe Dispenza, em geral, elas são longas, tá? Realmente eu sei que para quem está começando fica um pouco mais difícil, mas não são impossíveis. Eu deixei o áudio que eu deixei para quem escuta inglês é de 30 minutos, mas tem as versões também dubladas no YouTube. De novo, você pode começar, se você não faz meditação nenhuma, comece curto, comece com uma parte curta e vai aumentando gradativamente, até você encontrar ali o que faz realmente bem para você, o que você vê que dá resultados, o que você vê que se sente bem. Em geral, as meditações deles são longas, muitas têm exercícios respiratórios antes, que também são importantes, justamente para, daqui a pouco eu vou falar sobre nos colocar em coerência cardíaca. Meditação do Joe Dispenza, eu até coloquei no Instagram sobre a venda dos olhos, né, a máscara de olhos e o fone sem fio. Quando eu fui para o retiro do Joe Dispenza, lá eles colocavam isso como uma sugestão, mas acabava sendo quase que obrigatório, assim, é realmente importante o fone sem fio. Primeiro, o
fone sem fio, né, o que eles diziam, evita de ter a interferência de campo eletromagnético quando você está nesse estado meditativo. E aqui um parênteses meu, que eu já tive essa experiência, vou até colocar para vocês, coloquei no Instagram já, mas para quem não viu, eu tinha um fone sem fio da marca da JBL, tá? Não era um porcaria, não. E mesmo eu sabendo dessa questão realmente da interferência, né, e nessa região de ouvido, é uma região muito frágil, nossa, é uma região muito receptiva já, normalmente. Então, colocar esse dispositivo, que é praticamente um radinho, que está pegando várias ondas, não é tão interessante para a nossa saúde, tá? É uma fonte de poluição eletromagnética logo aqui na nossa orelha, na nossa antena, tá? Mas eu usava para algumas atividades físicas que realmente ficava difícil, o fone, né, com fio, enfim, ou mesmo colocar uma música alta. E aí até que um dia eu tava gravando, eu praticando yoga, e o meu queixo toca o chão. Eu tô com esse fone, meu queixo toca o chão. Eu senti na hora que eu bati o queixo, tudo, depois eu senti uma coisinha esquisita no ouvido. Fiquei com esse ouvido um pouco como se fosse dormente, sabe? Como se eu tivesse realmente levado um choque e ficou meio dormente. Mas na hora, enfim, passou. Falei, às vezes ficou muito alto na minha orelha, alguma coisa assim. Na hora que eu fui olhar o vídeo que tava me gravando, gente, realmente ali, quando eu bato o queixo no chão, acende, faz um clarão que vem da orelha pra cá. É como se realmente tivesse tido, na verdade, vem do queixo pra cá. Como se realmente tivesse conectado, feito faz um fio terra, sabe? Teve uma descarga elétrica quando eu bati o meu queixo no chão e teve essa questão, essa comunicação com o fone. Depois daquilo, eu fiquei tão chocada de ver, né? Porque realmente abriu um clarão bem aqui nessa região de boca, que eu nunca mais usei o fone. Não por acaso, eu acabei... depois de um mês, eu voltei a usar ele de novo. Aí eu acabei perdendo ele na estrada de terra. Depois, quando eu fui achar, ele tava algum carro tinha passado em cima. Enfim, eu entendi que realmente não era mais pra eu ter esse fone. E agora eu só uso fone com fio ou não uso fone. Mas para dizer que toda vez que vocês forem fazer uma meditação, tenham esse hábito de ter um fone com fio. Eu sei que muitas pessoas nem lembram o que é um fone com fio, mas tenham esse hábito de ter ali com você, tá? Mesma coisa, se for escutar alguma música, etc., quando não precisar realmente ter o fone sem fio, tentem utilizar mais o fone com fio. Ponto. E a outra questão é a máscara. Quando a gente usa máscara, ou seja, qualquer coisa que vede essa luminosidade do dia, e mesmo à noite, às vezes, né, tem um pouco de luz. Eu, por exemplo, às vezes faço uma meditação à noite e o meu marido tá perto. Então, é como se a gente tirasse um pouco da atenção desse mundo externo para realmente nos colocar no mundo interno. Então, quanto mais a gente, vamos dizer assim, fechar nossos sentidos que nos conectam com o mundo externo, mais fácil a gente entrar no estado meditativo. Eu também tenho uma máscarazinha, na verdade, eu tenho uma na minha gaveta, uma na bolsa. Sempre que eu viajo, que às vezes eu quero fazer uma meditação no avião, no carro, eu tenho uma máscara que isso ajuda. É como se ajudasse a desligar um pouco do barulho lá de fora. E também tem a questão de quanto mais escuro, mais a gente consegue atuar na pineal, tá? Vocês vão ver que os melhores momentos para meditar, claro que cada um vai ter sua rotina, enfim, medite sempre que puder, né? Mas melhores momentos seria antes de dormir e logo ao acordar, porque a gente ainda tem um vestígio de melatonina circulando. A melatonina nos coloca nesse estado mais interiorizado, tá? Então fica mais fácil de entrar no estado meditativo, tá bom? E também, né, o escuro, ela ativa mais a melatonina, tá? Isso até é válido para higienização do sono, tá bom? Então, muitas pessoas dormem ainda com muita claridade. Por exemplo, às vezes o cônjuge está vendo TV e a pessoa quer dormir. Coloca máscara de olhos, porque qualquer tipo de luminosidade pode abafar, vamos dizer assim, a sua própria produção de melatonina. Então, use a máscara de olho não só para questão de meditação, mas também para regular o seu sono. Porque, gente, quando no vídeo que eu falo das ondas cerebrais, uma das coisas é justamente sobre isso. Quanto mais a gente vai... Uma das ondas é justamente a onda delta. Onda delta é naquele sono profundo, onde a gente realmente atinge um sono mais reparador. É ali que muita da reparação, quando a gente tem uma boa noite de sono, acontece. Se a gente não conseguir chegar em onda delta, a gente acaba não antioxidando o nosso corpo adequadamente. E o que possibilita essa antioxidação também é a melatonina. Por isso a gente quer realmente
manter os nossos níveis adequados de melatonina, nossa produção própria de melatonina. Bom, então falei das ondas cerebrais. Agora, não tem muitas pessoas, mas tem 2 pessoas, eu não consigo ver quem é. Quem tiver dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa sobre o livro, podem me falar, podem perguntar, ou quem quiser compartilhar, se você passou, né, se você fez alguma das práticas, se você já começou a meditar, ou se você já meditava antes e quiser falar sobre, fiquem super abertos para falar, tá? Podem mandar aqui no chat. E, de novo, quem não conseguiu participar da nossa live, podem mandar lá na comunidade qualquer dúvida que vocês tiverem, até para que a gente comece a discutir mais sobre os livros mesmo. Porque esses conceitos, gente, para algumas pessoas pode ficar um pouco mais distante, apesar de eu ter me esforçado ao máximo, de ter resumido e trazido vários exemplos práticos. Mas, conforme a gente vai falando, isso vai ficando cada vez mais intrínseco, tá? Vai ficando realmente cada vez mais próximo de nós, tá bom? Esse é um livro que eu particularmente gosto muito. Como eu falei, eu adoro o Dr. Joe Dispenza. Eu acredito muito nele até como pessoa, sabe? Vejo ele como uma boa pessoa de coração. Ele tem talvez como uma missão, né? Eu vejo que ele se esforça muito de trazer cientificidade para questões como meditação. São tantas histórias, e eu posso falar porque eu tive lá no retiro e conversei com pessoas que me contaram histórias delas próprias, né? De superação e de cura, enfim, uma série de coisas que realmente é um pouco incrível, sabe? Um pouco incrível não, é realmente muito incrível. Eu lembro a primeira vez que teve as meditações de cura nesse espaço. Foi tão assim forte para mim de ver, que realmente, sabe, vocês têm uma sensação, pessoas choravam, desabavam de chorar, enfim, é uma coisa, você sente a energia da sala tão forte, assim, você se estremece inteiro. No final, eu só consegui chorar, eu fiquei meio boquiaberta, assim, sabe? Sentei, chorei, eu não sabia se era uma felicidade, se era uma coisa do tipo, meu Deus, né? O que é isso que nem todo mundo sabe? Como que ninguém sabe disso, sabe? Ou a grande maioria. Então, é realmente fantástico. É realmente acreditar na inteligência do nosso corpo. É entender que nosso corpo tem uma inteligência superior, uma inteligência, eu gosto de falar, uma inteligência divina. E se a gente não acredita, se a gente ainda se mantém acreditando que a cura só é possível com algo externo, só é possível com remédio, que a gente não é capaz de se curar, que a nossa fisiologia é quebrada, ou que, né, você pensando de você mesmo, por exemplo, eu só fico doente, eu não tenho mais jeito, ou aquela história, meu pai morreu assim, eu vou morrer assado. Então, isso realmente vai ficar difícil. Por isso, desse livro, né, O Poder de Curar Você Mesmo. E por isso de eu ter colocado como o primeiro livro, para justamente quando a gente tem essa mente bem organizada, essa questão não só do otimismo, mas também de trazer as meditações, mesmo que sejam curtas, para que a gente, né, ative esse poder meditativo, que a gente ative esse poder da nossa mente de nos colocar num lugar de mais relaxamento e não tão ativação. Só de trazer consciência, gente, quando você se sentir mais ativado e levar isso no seu dia a dia, eu já fico super satisfeita. Então, se você sente, né, tremor palpebral, o tremor de pernas, né, as pernas inquietas, um aperto no peito, uma sensação, né, ruim, uma ansiedade, um desconforto, parece que você não se sente bem nem aqui nem lá. Isso já é seu corpo dizendo, né, acalma essa mente, vai fazer traga a respiração, traga a meditação, traga o momento de reflexão, vá andar na natureza, mude, né, toda vez que pensamentos ruins ou pensamentos repetitivos, mais voltados para essas questões de medo, de frustração, etc., vierem, façam um exercício para que isso mude em você mesmo. Tragam essa consciência, porque sim, acreditem, eu já vi, já testemunhei, já falei com pessoas que fizeram o que talvez seria o impossível, e esse livro é recheado de exemplos disso. Espero que vocês se sintam inspirados e motivados para realmente moldar toda a história de vocês, independente do diagnóstico, por mais que a gente não alcance a cura exatamente, mas que a gente alcance qualidade de vida. Bom, se ninguém tem dúvidas, eu vou encerrar, mas, de novo, se alguém quiser me mandar uma mensagem, tem um e-mail também, vocês podem mandar por e-mail, tem a comunidade, pelo Instagram, eu confesso, nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas eu também posso responder por lá. Mas vamos trocar mais sobre esse livro.
vocês vão receber por e-mail um PDF, que é um guia prático para vocês terem esses conceitos muito práticos também, com algumas dicas na prática mesmo. E é isso. Qualquer dúvida, muito obrigada para todo mundo que, para quem assistiu e para quem vai assistir também. Um grande beijo, gente.